Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Terça-feira, dia de sorteio daqui a pouco, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, já saiu, você já sabe o adversário do Vasco nas quartas de finais da Copa do Brasil, sorteio às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, tá? Também falar sobre o interesse do Vasco no Diego Carlos, zagueiro aí curtindo e seguindo o Vasco nas redes sociais, tudo isso muito mais, e a oferta recusada por um atacante de um mercado, vamos entender essa situação tudo nesse primeiro vídeo dessa terça-feira. Eu queria falar agora, esqueci, rapaz, deu branco. Vamos pro vídeo, tá? Antes de dar seguimento aqui, eu preciso e necessito do seu apoio. Gratidão aos mais de 1.000 inscritos na família VulgoFut. O canal não para de crescer, só tenho a agradecer a todos vocês. Mas, cara, eu sei que sempre tem aquele que vê, assiste, às vezes não curte. Pô, curte aí, cara. Ajuda o outro vascaíno a atingir as metas aqui e a crescer ainda mais, espalhar aqui, né, o canal VulgoFut pra falar de Vasco todos os dias nessa plataforma gigantesca chamada YouTube, beleza? Curtiu? Comentou, compartilhou, ativou o sininho? Bora falar de Clube de Regatas de Vasco da Gama, vem comigo. Galera, é o seguinte, vamos ler aqui essa informação, que é o seguinte, ó. O Vasco segue acompanhando, que é assim muita enrolação, aqui é direto ao ponto. O Vasco segue acompanhando a situação do zagueiro Diego Carlos. E esse aqui é um reforço que, se viesse, meus amigos, rapaz, imagina a zaga, Robert Renan e Diego Carlos, seria um absurdo, né? Segundo o Pedro Cobaleia, arroba Pedro Cobaleia, sobre o zagueiro Diego Carlos, inicialmente tá noticiado pelo Pedrosa, e ele veio aqui complementando, tá? O Vasco realmente acompanha a situação do zagueiro, tá? Do Fenerbahçe. Existe a expectativa de que o jogador rescinda o seu contrato com o clube turco e fique livre para assinar com o Cruz Maltino. Então o jogador chegaria de graça, né? De graça sim, calma. Diego Carlos se encaixa naquela oportunidade de mercado que comentei há algum tempo. O perfil do zagueiro mais xerifão é justamente o que a diretoria busca para reforçar o setor. Há bastante otimismo internamente de que a negociação possa avançar e Diego Carlos se torne reforço do gigante da Corinthians. Ou seja, ele rescindindo e conseguindo resolver essa questão lá com o Fenerbahçe, né, ele chegaria de graça e o Vasco acertaria com ele salários, luvas, né? E, enfim, ele passaria a ser o reforço. Dizem também que o jogador quer retornar ao futebol brasileiro, é um jogador experiente, jogador que pode atuar pelo lado direito, o que o Vasco busca ali, um zagueiro mais pelo lado direito. Robertinho é canhoto, então, ou seja, faria essa dupla aí dinâmica no sistema defensivo, tá? E é um zagueiro que teve uma temporada muito boa passada pelo Como da Itália, tá? Uma excelente campanha lá no campeonato italiano. Tem um salário muito alto, tá? Eu vi algumas informações que ele ganha na casa dos 3 milhões, o que é alto para qualquer time hoje do futebol brasileiro. Qualquer time hoje do futebol brasileiro que pagar um salário de 3 milhões é muito. Deve ter um outro ali que, se não paga quase isso, deve chegar perto ali, não sei dizer, mas deve ter, de repente, uns 2 milhões. Mas 3 milhões é muito, tá? Principalmente para nossa realidade hoje de momento. Mas o jogador, chegando aqui livre, né? O Vasco, né, de certa forma, pode pagar luva, esse tipo de coisa pro jogador. E aí só vê ali na questão do salário, então, enfim. Cara, como eu falei aqui, seria muito legal, então tem até um otimismo por parte de pessoas de dentro do Vasco, mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Eu gostaria muito, tá? Acho que daria um excelente sistema defensivo. Diego Carlos, muito experiente, 33 anos, Aston Villa, agora futebol italiano, já jogou na Premier League, já jogou no futebol italiano, já essa passagem agora mais recente aí, ainda ele é jogador do Fenerbahçe, tá? Então assim, seleção brasileira também, né? Então um cara muito experiente, o que o Vasco vem buscando ali também pro sistema defensivo, né? Daria um baita sistema defensivo. E aí, olha só que loucura, né? A rede social hoje em dia conta muito, tá? Não tô falando que tem negociação nem nada, mas olha só essa situação aqui, ó. Zagueiro Gabriel Pereira, né? Que também chegou a ser especulado no Vasco, a gente já trouxe informações aqui, passou a seguir o Vasco no Instagram e curtiu o comentário do MC Darlan. MC Darlan, aquele que sempre canta essas músicas aí, muito conhecido aí, MC Darlan, principalmente aqui no nosso, conhecido como todo mundo funk, mas principalmente também ter torcido do Vasco, aquela Barreira Vai Virar Baile, essa última agora aí do Ryan que explodiu também, do Boa Noite, né, um cara muito conhecido. E aí ele teve um comentário lá, né, tipo assim, ó, ele comentou, estou te esperando na barreira, e o jogador foi lá e curtiu esse comentário do MC, ia falar MC Ryan, MC Darlan, né, porque ele fez a música do MC, ele fez a música do Ryan, falar MC Ryan, MC Darlan, ele foi lá e curtiu o comentário, e o jogador, né, passou a seguir o Vasco nas redes sociais, né, segundo aqui o Vasco, Gente, falou que ele já tinha entrado lá antes, e ele não seguia, passou o Vasco, seguiu o Vasco justamente, né, ontem, né, no dia 10, tá, então esse aqui é o Gabriel Pereira, ele é o zagueiro do Copenhague, tá? Depois teve uma notícia do Pedrosa falando que o Vasco não estaria negociando com ele. Mas outros
outros canais, outros jornalistas também cobrem o Vasco, falou que o Vasco chegou a ter uma negociação com o próprio jogador. Enfim, então, pelo menos não tá desmentindo a notícia de ninguém, tá? Mas ele tá trazendo as fontes dele, assim como outros canais têm as fontes deles, né? Eu aqui do canal Vulgo Fute não tenho fonte nenhuma ainda. Opa, quase que eu aqui. Eu do canal Vulgo Fute não tenho fonte nenhuma, mas, né? Seria outro zagueiro também que, olha, se viesse também seria bom, mas é mais difícil porque ele tá lá e ele joga, né, no Copenhague. E o Diego Carlos já tá querendo sair e tá buscando a rescisão. Enfim, né? O negócio é trazer reforço, mas segundo que a gente vê nos noticiários do Vasco, o Diego Carlos é tratado como uma das prioridades, tá? O nome alvo ali para o sistema defensivo. Mas as redes sociais também contam muito, tá, galera? Essa questão de redes sociais contam bastante hoje em dia, beleza? Agora vamos falar aqui rapidinho sobre o sorteio da Copa do Brasil, como eu falei daqui a pouquinho, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 9h22 da manhã, o sorteio às 11 horas da manhã. Eu quero que você deixe aí nos comentários, tá? Vamos participar, ajuda a engajar o vídeo. Quando você comenta, você compartilha, né? E principalmente se você deixa seu comentário, você também ajuda o vídeo a ter um alcance maior. Então comenta aí, se você chegou até aqui nesse vídeo, quem você gostaria de enfrentar, no caso de duas perguntas, né? Quem você gostaria de enfrentar agora, nessa fase de quartas de finais da Copa do Brasil? E quem você não gostaria de enfrentar de momento nessa próxima fase da Copa do Brasil? Deixem aqui nos comentários. Não vou ficar aqui citando nome, porque embora eu tenha que fazer essas perguntas a vocês, cara, quem chegou até aqui, né, passou um dobrado, é uma competição de mata-mata, é uma competição que muitas equipes, né, que ainda que não tenha um time no papel muito bom para poder brigar rodada após rodada, por vaga direta na Libertadores, etc., até mesmo pelo título, vem grandes possibilidades, né, no mata-mata. E o Vasco é uma dessas equipes, né, não à toa foi semifinalista e na última edição chegou até a final. Embora a imprensa sempre fala, tem os favoritos, a gente entende que tem sim um favoritismo pro Palmeiras e pro Cruzeiro, mas deixa aí nos comentários, né, quem você gostaria de enfrentar agora e quem você gostaria de não enfrentar nessa próxima fase agora de quartas de finais, beleza? Então daqui a pouco o sorteio, vamos conhecer o nosso adversário, beleza? Bom, vou falar aqui rapidinho do John Mercado, né? Porque teve a situação que o Vasco fez de uma proposta e depois a proposta foi de novo recusada. Vamos ver aqui, foi uma notícia de ontem, mas eu tenho que atualizar vocês sempre sobre o mercado da bola, até porque não tem tantas informações assim. Vamos lá, o Vasco teve a segunda e última proposta por John Mercado recusada pelo Sparta Praga, da República Tcheca. A oferta do Cruz Maltino foi de 7,2 milhões por 50% dos direitos econômicos do atacante de 24 anos. O clube tcheco, né, não pretende abrir mão do jogador neste momento. Internamente, o Sparta considera o Mercado o atleta mais importante do elenco, dificultando uma possível saída nesta janela. O empresário do jogador, André Curi, né, trabalhou para tentar viabilizar a transferência e aproximar as partes, mas não conseguiu avançar na negociação. Com a nova recusa, o Vasco encerra sua investida pelo atacante. Uma notícia lá do Vini Casagrande que eu peguei aqui no BTB Sport, sempre dando os créditos aqui, beleza? Então é isso. O jogador é tratado lá como a peça mais importante do time, lá do time tcheco, né? Então, obviamente, eles não querem perder, segundo eles aqui, o jogador mais importante, no seu atacante aí do elenco. E o Vasco sai da jogada, pelo menos de momento, beleza? Para poder fechar, uma notícia também muito importante, né? Que é sobre as questões das dívidas das recuperação judicial. Vamos ler aqui rapidinho também, que eu também peguei no BTB Sport. É o seguinte, né? A CNRD determinou como será o plano para pagamentos do Vasco para quitar as dívidas trabalhistas incluídas na recuperação judicial. Então aqui a gente vai saber tudo passo a passo. O clube terá que pagar 15 milhões por ano e destinar 10% da receita bruta obtida em todas as competições organizadas pela CBF e pela Conmebol para pagamento dos credores. Ponto. Do valor destinado, 90% serão repassados aos credores e outros 10% serão utilizados para pagamentos de honorários que ainda não foram quitados. O Vasco tem 5 dias para informar o cumprimento da determinação nos autos do processo. Em caso de descumprimento, o clube poderá sofrer transfer ban. Então é muito importante o Vasco ficar aí, mas o Vasco está ciente de tudo isso. No próximo dia 25 de agosto, o Cruz Maltino terá que realizar um pagamento referente ao período de janeiro a agosto de 2026. Com isso, o Vasco deverá depositar 10 milhões de uma vez só na CNRD, beleza? Os valores serão atualizados anualmente, sempre em outubro, de acordo com o IPCA, acumulados nos 12 meses anteriores. Uma notícia do GE, que eu peguei aqui, de novo no BTB Sport. Então o Vasco aí já tendo que pagar agora, né, em agosto, essas questões relacionadas, tá, às dívidas da recuperação judicial. Então, uma notícia muito importante, porque o Vasco precisa aí tá se reestruturando, né,
e devagarzinho vai aí colocando as contas em dias, beleza? Dito isso, esse é o vídeo agora da parte da manhã dessa terça-feira, rápido, simples e objetivo. Como eu disse, gratidão sempre aos mais de 1.000 inscritos. Cara, chegou até aqui, vem fazer parte da família Vulfute, pô, é de graça, não custa nada, você não vai perder se você deixar seu like, se você se inscrever aí no canal Vulfute, e vem aqui todos os dias, né, ver notícias sobre o gigante da colina, beleza? Tô metendo meu pé, daqui a pouco eu volto pro segundo vídeo da tarde, pra gente já comentar sobre o nosso adversário na Copa do Brasil. Se eu não voltar de tardezinha, eu volto à noite, beleza? Tô metendo meu pé, valeu, fiquem com Deus. Fui!